A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no primeiro episódio do Apollo Talk. É uma honra receber aqui vocês nesse novo projeto, nesse novo formato. A gente vai conversar sobre teologia e várias outras coisas aqui nesse Apollo Talk, tá? Então, estamos aqui com ele, o meu parceiro de mesa, Pablo Arthur. Se apresenta aí, Pablão. É isso aí. Paz do Senhor, galera, você que nos acompanha, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai ver esse episódio, mas quando você ver esse episódio, certamente você vai ser muito abençoado. Joãozinho, bom estar contigo, cara, nesse projeto novo, como ele disse. Joãozinho já é o âncora do MJCast. O Arruda é o âncora do MJCast. Ah, o Arruda? Eu sou o sub-âncora. É o gordo e magro, eu sou o sub. Ok. O mestre master é o Arruda. É ele. Sempre. É isso aí. Mas pra você ver como o Arruda não tem muita qualidade, que o João está no segundo programa. Nossa, acabou. E o Arruda só ficou em um. É isso aí. Receba essa palavra, Arruda. Mas nós estamos felizes, divisão, cara. achou o elenco inteiro. A gente já quer acabar com o programa. Agora a gente é concorrente, né? É verdade. Você concorda com você mesmo. Olha que interessante, cara. Um reino dividido entre si não prospera. Mas explica pro pessoal, então, rapidão, Pablão. O que é essa ideia aí? Esse Apollo Talk de maneira cara. breve. Aí. A ideia é sempre tratar alguns temas de forma mais intencionais, né? E aí o Apollo Talk vem com esse projeto. O MJCast anuncia a palavra de Deus através da biografia dos convidados, da experiência que eles têm de vida, com certeza. E agora a Apollo Talk, como eu disse, de forma mais contundente, tratando de alguns temas específicos. E eu não sei se você vai perceber, mas em alguns episódios a gente vai estar, inclusive, com a mesma roupa, cara. Isso, por quê? Em que tempo que a gente está gravando isso aqui, Joãozinho? Na EBL, Escola Bíblica de Londrina. 2023. Top demais. Estamos quase com a mesma roupa mesmo, né? É, cara, não foi combinado, né, mano? Não tem paleta de cores. Eu acho que é bom você rapar a cabeça também. É mais fácil que fazer crescer cabelo nesse terreno infértil aí. Ah, quem tá aí? Fala teu nome. Mas muito legal, Joãozinho. Top, bom demais esse tempo, cara. Foi um tempo de aproveitamento, né? Visto que a gente ia receber aí uma galera abençoada. Sim. E tem sido um tempo maravilhoso. E a gente tá gravando aí esses episódios. Então, se você vê a gente com roupa repetida, por favor, não diga que a gente está empobrecida, pode não ter condições de trocar a roupa de um programa para o outro, né? Que a gente gravou nesse mesmo tempo. O EBL 2023 tem sido um cenário abençoador para quem está aqui. Sim. E para você que vai nos acompanhar depois desse processo. E para quem é fã do MJCast, apesar da canequinha ainda seca, a gente ainda vai adquirir a nossa. Estamos no processo de... A dinâmica é outra, a gente vai fazer perguntas mais temáticas, teológicas pro convidado. E, mano, primeiro, a gente já queria começar com tudo, né? É isso aí. Então, não podia chamar o Fiuza, por exemplo, pra fazer, que cair a audiência lá embaixo, o Arthurzinho, né? Quem que a gente chamou? Eu vou falar as credenciais da lenda viva e você fala o nome dele. Ele é o segundo pastor vice-presidente, tá certo? Da Assembleia de Deus de Blumenau. Ele é acadêmico de psicanálise, escritor, pregador da palavra de Deus, marido da Heloísa e pai do Alejandro, sotaque. Alejandro e Alessa. Quem tá com a gente aqui, Pablão? Pastor Alessandro Aguiar. Ao vivo. Produção, acorda, produção. Salva de palmas. Essa produção. Isso é demais. Tá demais. É isso aí, meu amigo. Que bom ter você aqui. Pastor Alessandro não é natural de Blumenau. Rapidamente conta essa história para nós. De onde tu vens e onde tu estás. Não estou rodando a terra, tá? Não pode. Essa visão não é nossa. Vim de rodear a terra. Muito bom, gente boa. Paz aí para toda a galera. Que alegria estar aqui com o Pablo, com o João e a todos os ouvintes, né? Com muita alegria nós estamos aí. Eu olho para onde? Para lá? Para cá? Para cá, ali. Né? Então, muito bom. Estamos aqui, né, em Londrina. Estou morando em Blumenau há 10 anos, né? Mas de nascimento eu sou mineiro, né? Mas eu vim do Goiás. Então, assim, só para você ter uma ideia. De nascimento eu sou mineiro, de infância eu sou capixaba, de adolescência eu sou rondoniano, né? De solteiro, de jovem eu sou mato-grossense, sul-mato-grossense, de casado eu sou goiano e de pastor eu sou catarinense. Meu Deus. Então passei por todos esses estados aí ao longo do meu percurso de peregrinação nessa terra. É brasileiro, né? Não é fuga, é propósito. É propósito.
Trocava o CPF e ia para outro estado. Uma RG em cada Não. É uma história muito bacana assim, que nós temos de Deus, né? Como que Deus nos levou em todas essas histórias aí para forjar aí o nosso ministério. Né? Legal. E hoje dedicando tempo à Igreja Central de Blumenau. Sim, há 10 anos estamos ali hoje pastoreando Blumenau, né? A sede Blumenau há mais de 5 anos, servindo ali aquela igreja, doando o melhor da minha vida para aquela terra. Amém. Casado, bem casado aí com a pastora Eloiseline, né? Eu falo a verdade que ela me pediu em casamento e eu disse eu vou orar, né? Olha, que 2 segundos depois Deus confirmou, né? Caiu um raio na hora. Pronto. O Alejandro Caleb, de 14 anos, e a Alessa Queda, de 11 anos, são um casal fabuloso. Daqui a alguns anos você vai encontrar esse podcast, não voltando de Jesus, né? Você vai se deparar com ele. E aí você vai falar, cara, ela tinha essa idade, eu não imaginava que eu ia casar ela. Eu tenho que comprar uma espingarda calibre 30. Vamos pular esse capítulo aí de casamento. Isso aí. Só porque ele tá passando por isso, ele tá metendo... Ele está no processo de depressão pós-casamento. Você viu o tanto de remédio que tem ele que ele tá tomando pra aguentar a pressão. Tá certo, ainda certo. levou embora ainda pra outro estado, né? Não, outra cidade. Outra cidade. Diminui o baque. Mas vamos lá. De hoje. O tema de hoje, então, é o tema que o pastor tá falando lá na EBL, e é fé na intimidade com Deus. Tema bruto, hein? É isso aí. Bom demais. Você quer começar aí, Pablo, esmiuçar esse tema com a primeira pergunta aí? Vamos lá. Então manda. Pastor Alessandro, o que de fato é ser íntimo de Deus? Como a gente pode definir de uma maneira mais palpável para os nossos seguidores, se não perseguidores, né? Quem vai assistir esse podcast? Como é que a gente pode definir ser íntimo de Deus? Bom, a intimidade com Deus, em linhas gerais, ao meu ponto de vista, pode ser definido de maneira muito simples, né? A sensibilidade que o nosso coração tem de ouvir Deus, né? Eu acredito que o ouvir Deus traduz muito bem essa relação da intimidade, né? Quando Samuel vai ouvir a voz de Deus, né? Ele confunde com a de Eli, né? Porque ainda a sua audição não estava fina, não estava afinada, né? Com o timbre da voz de Deus, né? Mas, à medida que Samuel vai adentrando ao seu ministério profético, em nenhum outro momento você vai ver ele consultando o que Deus está falando agora comigo. Não, a sua audição ela foi aguçada. Então, eu acredito que a intimidade é a capacidade que nós temos, desenvolvemos a partir de uma sensibilidade do coração, de você perceber a voz de Deus, né? Pegando esse gancho que você deixou a nós a respeito da história de Samuel, você acredita que existe da parte de Deus essa intencionalidade de nos fazer em alguns momentos da caminhada, principalmente na fase da imaturidade, confundir, entre aspas, a voz de Deus com a voz daquele que exerce autoridade sobre nós, fazendo uso dessa figura que você trouxe, Samuel confundindo a voz de Deus com a voz de Eli? É uma intencionalidade divina que em alguns momentos a voz do seu líder, do seu pastor, dessa pessoa que está exercendo autoridade sobre você, seja de fato esse canal para onde você vai sendo conduzido para essa sensibilidade que depois Samuel vem a ter, né? Você acredita que isso é um processo intencional que acontece na nossa vida? Com certeza, até porque que a nossa chamada ela não acontece dentro de uma ilha, né? Deus vai usando as relações, Deus vai usando a comunhão para estabelecer essas conexões, né? Então, não é da vontade de Deus que você viva uma vida cristã autônoma, de maneira que o único canal direto seja a voz dele e a sua audição, né? Com certeza, Deus é estratégico em usar a voz da esposa, né? O timbre da esposa, várias vezes, né? O timbre da sogra, né? Também. As pessoas à nossa volta. E, claro, né? No caso de Eli, né? Isso é muito lúcido, né? A maneira como Deus usa as nossas lideranças para
Deus usa o timbre da nossa liderança para ir forjando e conduzindo os nossos pés ao lugar que Ele quer. Então essa sensibilidade, né, ela é necessária de você perceber que Deus usa a gente, timbres humanos, e é Ele que está falando, é Ele que está por detrás, né? É por isso que o ministério não pode acontecer dentro de uma solidão, né? De achar, eu não saio do meu lugar enquanto eu não ouvir Deus falar comigo. E às vezes ele está utilizando o timbre, né, do seu líder, ele está utilizando o timbre de um servo, como aconteceu com Naamã, né, que quase desistiu do seu milagre, né, por uma arrogância, né, por uma expectativa equivocada, e estava lá a voz de Deus através de um servo, de um amigo, dizendo, olha, tenta desse jeito, é possível assim, pronto. Ele entendeu, ouviu, e era Deus dando mais uma chance para Naamã não perder o seu milagre. Então Deus pode usar o timbre de alguém que está acima de mim, Ele pode usar o timbre de alguém que esteja em uma cadência hierárquica abaixo de mim. Existe uma separação entre a voz de Deus e a consciência humana, ou a consciência humana é de certa forma a voz de Deus, ou uma não tem nada a ver com a outra, a consciência humana é uma forma de Deus falar com a gente? Você acredita que esse regimento interno que a gente tem, né, mesmo às vezes longe, distante de Deus, as pessoas sabem o que é certo e o que é errado? Você acha que isso é fruto de um fragmento divino, alguma coisa assim? Geralmente essa é a grande crise, né? Porque quando a gente ouve sobre ouvir Deus, a gente geralmente imagina uma voz audível, né? Uhum. E se você fazer uma estatística entre a igreja, né? Quantos aqui já ouviu a voz audível de Deus? Sei lá, 1% talvez, né? Uhum. Então não é comum, né, essa manifestação tão direta, né, de Deus em relação aos seus escolhidos, mas Ele faz, né? Eu acredito que o pensamento, né, esse pensamento interior, essa consciência interior, seja de fato uma das principais ferramentas que Deus usa para comunicar a sua voz a partir das Escrituras, né? Então essa voz é um eco das Escrituras, é um eco dessa revelação, e ela vai formando uma decisão, uma escolha, uma direção no pensamento. Particularmente, as maiores experiências que eu tive de ouvir a voz de Deus foi exatamente no campo do pensamento. Uhum. Né? Não ouvi nada de voz audível. Foi o John Drake, ele fala da impressão interna, né? É uma impressão que eu tive, e eu fiz uma balança, eu fiz um aferidor disso aqui, só pode ser Deus, né? Uhum. É uma coisa muito simples, né? Eu acordei com o nome de um irmão na minha mente, e quando eu pensava no irmão, eu tinha um sentimento de cesta básica, como se eu estivesse vendo uma cesta básica, né? E eu falei, cara, qual que é a possibilidade de eu acordar no domingo, né, numa igreja do tamanho que eu tenho, pensar nesse irmão, e quando eu penso nele, vem no meu coração um sentimento de cesta básica, né? Minha carne não é, o diabo também não é. Então eu faço uma dedução, isso aqui só tem de ser Deus. Aí eu chego na escola dominical e eu lhe entrego um valor da cesta básica, e quando eu lhe entrego, ele cai em prantos, né? Porque de fato, aquele dia ele não tinha nada para comer. Não ouvi voz, foi um sentimento interno que eu tive, e eu faço essa balança. Qual é a probabilidade disso ter sido produzido pela minha carne? Né? Quando eu faço essa balança, é Deus, então eu confirmo que de fato essa é a voz de Deus. É até o que dificulta a interpretação, né? Sim. Essa nossa consciência de não saber até onde é a voz de Deus, até onde é a nossa mente falando. Né? O pastor Alessandro Aguiar até citou uma situação importante, que nós precisamos da palavra como um crivo. Uhum. Sim. Eu acho que aí deve estar o segredo, né, pastor Alessandro? Muitas vezes nos falta essa condição de ter a palavra como crivo, por falta de conhecimento, dedicação. E aí muitas vezes eu acho que esse conflito está estabelecido muito mais uma falta de conhecimento bíblico, porque Deus torna claro algumas coisas a nós, né? E assim, né, a questão da percepção dessa voz, né, ela cresce à medida da intimidade, né? Então, assim, a minha esposa é muito interessante, porque o timbre da minha esposa, ela é um timbre bem diferenciado, né? Então, no telefone, né, às vezes as pessoas ligavam lá de telemarketing, né, e falavam assim, alô, sua mãe está?
né? Porque a voz dela no telefone parecia muito infantil, né? Só que... Eu tenho essa experiência com a Karina, que é minha esposa. Uma vez o pastor, não sei se foi o pastor presidente, não sei se foi o Elias ou foi outro pastor, ligou lá na casa da Karina, que é minha esposa, e falou assim... ela atendeu, alô, pastor. Aí ela falou, ô, irmão Rocha, tudo bem? Que é o pai dela. Posso falar com a Karina? Então, aí seu pai tá? Aí ela disse, não. Sua mãe tá? Ela disse, também não. Nossa, você tá sozinha? Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 35. Mas assim, eu nunca confundi a voz da minha esposa. Quando eu ligo, eu sei quando é ela, quando é ela mesma. Né? Pronto. Estou... Claro, né? A intimidade não faz confundir a voz. Então, à medida que você cresce nessa relação que o pastor Pablo diz da palavra, é como se o Espírito fosse alinhando o seu coração com o timbre de Deus. Então, à medida que você avança nessa relação com as Escrituras, né, com essa vida devocional, o seu coração vai sendo treinado a perceber o timbre de Deus. De maneira que vai chegar em algum momento que veio, você disse que é Deus. Porque não tem como você confundir com alguém que você está diariamente dialogando. Então, as Escrituras, com certeza, é esse aferidor, né? Essa fonte que vai reger aí todo este ouvir. Legal. Pastor Alessandro, quando nós falamos de intimidade, a gente parte de um pressuposto de que há um envolvimento. E a gente sabe que a religião é esse ambiente que também proporciona essa relação com Deus, esse aproximar-se, né, do divino. Porém, o exercício dessa religiosidade vazia, sem sentido, ou sem estar alicerçado no verdadeiro, ela pode produzir, ao invés de proximidade, afastamento. Ou seja, o cara que às vezes está no culto, o cara que às vezes frequenta as nossas reuniões, canta os nossos hinos, né, participa dos movimentos que a gente cria enquanto comunidade de fé, esse cara muitas vezes pode estar sendo destinado para o distanciamento e não para a proximidade, para a intimidade. Em nome do religare ainda, né? O meu professor de seminário, o Edivaldo, ele dizia assim que o maior inimigo do cristianismo era a religiosidade. E quando eu vi isso, eu fiquei inconformado. Claro que não. Nosso maior inimigo é o islamismo e assim por diante. Mas assim, a primeira morte que aconteceu na Bíblia aconteceu por causa de um culto. A primeira morte dentro da igreja no Novo Testamento aconteceu por causa de um culto. José e Maria se perderam de Jesus depois de um culto de 7 dias. Eu acredito que, e aqui é uma frase que soa até uma heresia, né? Mas como todo programa tem 5% de margem de heresia, né? Então, nós tem 10 aqui. Aqui tem 10? Subimos o nível. Então, assim, em certo sentido, a igreja se torna um lugar muito mais perigoso do que o mundo. Que é a história do irmão mais velho, do pródigo, né? Enquanto o filho mais novo se perdeu fazendo tudo errado, o irmão mais velho se perdeu fazendo tudo certo, né? Então, de fato, essa religiosidade vazia, ela é capaz de monstrificar a nossa alma e nos tornar um apóstata, um sepulcro caiado. E isso é tão fácil de acontecer, né? O Amazias, Deus vai dizer assim, Amazias fez tudo o que era reto aos olhos de Deus. Cara, não é que ele fez reto o que era aos olhos das pessoas, é aos olhos de Deus. Deus olhava para o que Amazias estava pregando, regendo, liderando, e diz, o que você está fazendo está certo. Porém, diz o texto, não com o coração inteiro. Então, a igreja se torna esse lugar que Paulo vai dizer aos Coríntios, né? A reunião de vocês é mais mal do que bem. Não faz bem, não. Vocês estão morrendo por causa dessa reunião. E um exemplo prático disso, né? Isso acontece muito, por exemplo, quem ora muito. Cara, quem tem uma vida de oração religiosamente, ele se torna um predador, um fariseu.
Porque ele consegue pregar apontando o dedo. Porque ninguém ora mais. Essa igreja não ora mais. Baseado em quê? Baseado na sua religiosidade. Eu lembro que eu pastorei uma igreja... A oração virou um ídolo. Sim. Eu pastorei uma igreja que eu fiz uma campanha de oração das 5 às 10. Das 5 às 7. 2 horas. Cheguei para casa. Aí eu fiz uma reunião e eu estava dentro dessa campanha. Então eu fui fazer aquela reunião de chamada de responsabilidade e dizer assim para os obreiros meus. Porque, para mim, um obreiro que não ora, no mínimo, 2 horas por dia, está falido. Meu Deus. Está falido. Você está falando contigo? Você não tá, não? Você não está ouvindo a voz de Deus Meu aqui? Deus, eu depois você está insensível, né? Hora 10 minutos, dorme 3, né? Por que eu falei isso? Baseado, cara, no que eu estava fazendo. Aí acabou a reunião, aí eu tinha um obreiro, cara, que aquele cara, Deus usou ele muito para mim, para estourar minha bola, cara. Ele falou, pastor, eu queria tomar um café contigo amanhã. Eu já senti uma friagem no coração, porque toda vez que ele vinha conversar comigo, ele só vinha pra dar, né? Sempre tem esses amigos. O cara chegou no outro dia, ele falou assim, pastor, o senhor sabia que ontem o senhor foi um fariseu? Nossa, na tala? Nossa. Sem massagear. Eu falei, como assim eu fui um fariseu? Como assim o senhor falou que não ora 2 horas? Aí eu já levantei as minhas defesas. Você nunca leu sobre os avivamentos? Os caras que passavam a noite orando, eu fui me defender. Resumindo, me defendi, não fui homem suficiente para me humilhar diante dele, né? Mas quando eu cheguei em casa, o cara estava certo. Eu era um fariseu, eu não dava conta de... Acabou a campanha, me pergunta se eu estava orando 2 horas. Não dei conta, não dou conta. Falei, Deus, me perdoa, eu fui um fariseu mesmo. Então, assim, as pessoas que vai vivendo essas práticas, essas disciplinas espirituais, de jejum, de oração, se você não quebrantar o coração, você se torna um religioso que te afasta da intimidade. Você está muito religioso. Lá com os nossos alunos, no seminário, a gente deixa essa máxima. Se à medida que você está aqui nesse seminário, você está passando os dias, se você não se tornar mais piedoso, se você não se tornar mais humilde, se você não se tornar uma pessoa mais quebrantada, cara, você não está entendendo a proposta da teologia. Então a religiosidade é a capacidade de fazer você fazer o que é certo, mas desprovido da essência, e isso vai nos distanciar. Porque às vezes é isso que acontece. Eu estou orando tanto, eu estou lendo tanto, mas não acontece nada. Porque às vezes está lendo ou orando religiosamente. Não há um coração inteiro ali diante de Deus. Então se torna a mesma distância que te aproxima, te afasta. Né? Se você estiver no sentido oposto, a mesma prática te afasta. E nisso a gente pode colocar também, gostaria que você comentasse, sobre o trabalho também. Porque eu sempre falo para os meninos aqui que às vezes a forma mais fácil de perder intimidade com Deus é trabalhar muito para Ele, né? E nessa margem contrária da filiação, voltar a ser escravo, né? Então a gente está nesse status de filho, por mais que a gente trabalhe, mas tem esse problema, a gente trabalha, faz, produz, cria, e no final do dia a gente não tem mais intimidade com quem a gente está vivendo. O pastor Pablo já deve ter ouvido, quando ele ministrou para nós, ele falou muito sobre isso, né? Que o serviço, né, quando o pai nos chama para trabalhar, ele não está precisando da nossa ação. Né? Deus ele consegue resolver toda a nossa demanda de evangelização mundial em segundos se ele colocar os anjos para fazer. Então a questão não está em que ele precisa do nosso trabalho. Ele quer a nossa presença, ele quer a nossa companhia, ele está gerando um valor em nós. Né? Então quando eu peço para o Alejandro e a Leis, quando eles eram mais novos, né? Vai lá e arruma o quarto. Né? Não é porque eu dependo disso, né? Eu tenho de refazer tudo de novo. É que eu estou gerando um valor, né? Estou gerando valor. Então eu contei ontem ali na igreja e essa experiência me marcou demais, né? Eu vivendo meu ativismo do ministério e eu precisando de uma pregação dentro de 2 horas, né, que eu ia pregar à noite. E eu senti Deus falando assim para mim, não basta a sua pressa, você quer me colocar em pressa também. Né? O Dallas vai dizer que se você está ocupado demais para não ter tempo com Deus,
então é porque você está ocupado com a coisa errada. Então, o trabalhar para Deus não quer dizer que você está com Deus, né? E nós, pastores, líderes, né, corremos esse grande risco de fazer muito e estar distante do coração, né? Então é por isso que nós estamos fadigados, né? Por isso que nós estamos cansados e esgotados. O jugo é suave, o fardo é leve. Isso aí. Pô, brabo, hein? Essa é braba, hein? Isso é brabo. O jugo é suave, o fardo é leve. Porque a gente tem que estar sempre entregando resultado. Chega uma hora que... bate o cansaço. Parte da alma. Eu gosto muito, assim, do Francis Chan, quando ele vai... o Deus esquecido, né? E ele fala, cara, talvez nesse momento... O que o Espírito Santo quer é que você deixe esse livro agora e vá para o quarto orar. Né? Então é isso, né? É isso, né? Esse momento, a questão da oração, por exemplo, né? Às vezes, o nosso nível com a oração ela está apenas no nível da batalha. Aquela guerra que você precisa segurar os seus pensamentos durante a oração. É uma guerra, cara. Mas a oração, a gente precisa passar desse nível da guerra. Você precisa entrar no nível do deleite. Que você chegar, coração sossegado, não precisa falar nenhuma palavra, mas você está saboreando, você está desfrutando do ser de Deus, aquela sensação, aquela convicção que você está sendo abraçado por Deus. Então, é isso que Deus quer. Imagina um relacionamento marido e mulher, quando você só fala de conta... Só fica nesse nível de resolver problema. Pronto, é isso aí. Conta, isso amanhã tem que pagar isso. E a intimidade com a... E você sabe qual que é o resultado disso? Você passa mês sem beijar a boca da sua esposa. Exatamente. Você passa... Que é exatamente essa figura da relação da intimidade com Deus. Eu acho legal aquela percepção que Jesus traz no Sermão da Montanha, quando ele fala com os seus discípulos, né? Que é o público mais atingido por esse sermão, a respeito da oração. Que ele fala, você entra no quarto, fecha a porta e o teu pai que te vê. E a ideia que a gente desenvolve de oração é um pai que ouve. E Jesus chama os discípulos para um quarto secreto, né? A expressão do quarto é o tameion, é aquele quarto cheio de tralhas, e ali o pai te vê, o pai não te ouve. Essa ideia da oração como um Deus observando você e contemplando você nesse aspecto do deleite, eu acho que esse... é o maior nível da oração. É um momento em que você parece estar desnudo mesmo diante do seu pai e, ao mesmo tempo, parece que você está contemplando ele num nível também elevado e parece que isso você atingiu a plenitude. Porque na sua fala do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, como a gente conhece, o irmão mais velho ele tem justamente isso, né? Uma performance muito elevada, né? Mas ao mesmo tempo ele é muito desconectado do que o pai vivencia, experimenta, né? Ou seja, ele trabalha para o pai, mas não se parece com o pai. Você acha que a gente pode definir alguém nesse nível de intimidade como alguém parecido com o pai? Alguém que viu o pai viu ele também, e houve essa troca a ponto dele se tornar parecido. Um cara íntimo de Deus é um cara que você olha e fala, cara, esse cara carrega Deus na vida. Esse cara é parecido com o Senhor. Eu acho que falta isso para nós, né, Alessandro? Porque a gente vem falando dessa performance, olha como isso marca a gente. Se a gente avaliar a vida, e foi você quem usou essa expressão ontem, falta a cadeira, né, cara? Isso aí. Falta aquela cadeira com Deus ali, aquilo foi muito forte, cara. Se você não ouviu isso, você precisa ouvir, cara. A galera que tá nos acompanhando, fica atento, cara. Ouve a administração, as ministrações, né? Mas ontem foi um negócio muito, muito legal, cara. Assim, e pra mim foi muito marcante, cara. Você acha que falta isso pra nós, cara? Essa intencionalidade ali, vou criar esse espaço, quero viver isso, quero ficar livre de toda essa performance, essa carga que a gente carrega, cara. Principalmente a gente, enquanto obreiro, né? Tem muito disso, né? Eu gosto, assim, da biografia de um missionário, Paul Brain. Ele é um médico, né, que ficou famoso por ele desenvolver na área de lepra. Ele viaja para uma região da Índia, onde havia uma grande quantidade de leprosos, e ele descobre que a lepra ela não passava pelo tato, né? Não se contagiava pelo tato, então ele vai conscientizando que os
leprosos, poderiam ser ressocializados com alguns cuidados, mas poderiam ser. Ele chega na casa de um leproso chamado Sadam e ele dá um abraço em Sadam. E o cara começa a tremer por alguns minutos e ele fica chocado e pergunta, está acontecendo alguma coisa? Ele disse, não, é porque há mais de 5 anos eu não recebo um abraço por eu ser leproso. Eu assisti o casamento da minha filha dentro de um carro à distância por eu ser leproso. O tempo passou, o doutor morreu, uma equipe de jornalistas de Londres vai àquela região para coletar depoimentos que eles iam fazer um documentário baseado na vida desse doutor. Chegaram na casa de Sadam, um pouco mais velho, e tinha uma fotografia, um quadro do doutor e ele, e uma longa frase embaixo. E eles perguntaram o que estava escrito ali. E estava escrito assim, Sadam tinha escrito, eu agradeço ao Senhor por ter me permitido a lepra, porque através da lepra eu conheci o Dr. Paul Graham e eu conheci o Deus dele. Naquele dia em que ele me deu aquele abraço, eu recebi 2 toques. Eu recebi o toque dele e eu recebi o toque de Deus. Essa encarnação do estar, né? Isso é possível. Eu não sou da linha wesleyana, né, do perfeccionismo, né? Mas, cara, eu creio sim que existe um lugar em Deus que as coisas são mais leves. Existe um lugar em Deus que você está livre desse peso, das expectativas, que não é qualquer coisa que te ofende, não é qualquer coisa que mexe com a sua paz, com o seu equilíbrio, né? A primeira vez que aparece nos evangelhos a questão da ofensa, né, na parábola do semeador, é justamente no território que não tinha raiz. Então a ofensa fala muito da imaturidade. Então existe esse lugar em Deus que você está livre, cara. Você está livre das conjecturas, você está livre do impressionismo. E é este lugar em Deus, de você tocar, né? Existe uma outra história de um médico que Deus encaminhou ele para uma tribo de índios e disse assim, não prega, não fala da minha Bíblia, não fala, apenas vive entre eles. E imagina, ele vive 10 anos lá, sem falar de Bíblia, sem falar de Jesus, cara, 10 anos curando o povo. Deus disse, acabou, a sua missão aqui acabou. Ele vai embora, 6 meses depois, uma equipe de missionários descobre a tribo e começa a evangelizar, reúne todo mundo, vai falar de Jesus, e eles encantados, vendo eles falando sobre Jesus. E o cacique então pega a palavra e diz, tudo isso é muito lindo. Você só errar uma coisa. O nome desse homem não é Jesus. O nome desse homem é David. Ele esteve com a gente durante 10 anos. Caramba. Então assim, existe esse lugar em Deus, cara. Existe esse lugar em Deus na realidade da vida. Na correria do trabalho, da fábrica, da gerência. Existe esse lugar em Deus, cara. Existe esse lugar em Deus. E existe tantas pessoas que estão vivendo isso, cara. Existe tanta gente que está vibrando essa presença. Eu conheço algumas pessoas que o estar perto dessas pessoas, você sente saudade de Jesus. Então não é um nível inatingível, não é algo utópico. Não é. Está acontecendo. Alguém que encontrou esse lugar em Deus com tanta transparência, com tanta singeleza, e está aí nos nossos bancos, nas nossas igrejas. Então, eu acredito, pastor Paulo, que é isso mesmo. Existe esse lugar em que você pode abraçar alguém e você comunicar a virtude dessa pessoa. Você sorrir para alguém e essa pessoa sentir um toque de Deus. Nesse exato momento, isso está acontecendo em algum lugar de Londrina, isso está acontecendo em algum lugar do Brasil. Deus está movendo com pessoas assim. Agora, às vezes, a religiosidade vai nos privando disso. Porque eu dei para Deus 10 minutos, eu tirei
um versículo na caixinha de promessa, eu li, orei 10 minutos, eu disse, esse já é o meu devocional. É isso que eu estou dando para Deus. Enquanto Deus está dizendo, não, vem para esse lugar, vem para esse Tameion, né? Eu quero te ver aqui, né? Vamos conversar aqui, deixa eu dar a você o que está aqui dentro, né? O que eu disse hoje, os segredos de Deus é para aqueles que o temem, né? O segredo, né? O divã, Deus está nesse divã, né? Não como Deus carente, mas é como Deus que está dizendo, eu tenho tanta coisa aqui que eu quero derramar para você ouvir meu coração, porque isso vai mudar o seu destino, isso vai te tornar uma peça extraordinária no ambiente que você está. Ouça o meu coração, né? Ouça o meu coração. Então, existe esse lugar que, de fato, alguém vai conversar com a gente e vai sentir saudade de Jesus. Amém. Top demais. Top. Para a próxima, Pablão. Vai lá, Gordinho. Biblicamente, é possível afirmar que existem níveis diferentes de intimidade com Deus? Acredito, claro, né? O apóstolo João, ele trabalha a questão de filhos, né? Ele trabalha a questão de jovens, né? A questão de homens. Existe toda uma escalada ali, né? De maturidade, né? O próprio Paulo fala de crianças, de meninos, né? De não maduros, né? Alguns utilizam até mesmo Romanos 12, né? Boa, agradável e perfeita vontade, como sendo níveis, né? Processos. Processos, né? Você está na boa, ótimo, as águas estão nos seus tornozelos, você está sendo molhado, né? Boa, agradável, então você já subiu um pouco mais, perfeita, você está imerso, né? Então com certeza existem níveis, né? Que deve ser galgado, né? Com certeza. Do nível da água, né? No tornozelo. Isso, do Ezequiel, é isso aí, são níveis. São níveis. Isso é possível ser feito. Né? Com certeza, né? E em termos de intimidade, se a gente tem níveis, nós vislumbramos a possibilidade de crescer. Né? E a gente também não esgota esse nível da intimidade. É um rio profundo mesmo. É isso aí. É essa a ideia. Mas eu posso dizer que tem ferramentas, e se existem ferramentas, quais delas a gente utiliza? Quais processos eu utilizo para ir subindo esses degraus da intimidade com o Senhor? Faz um tutorial para nós. Eu sei que essa cartilha é um negócio ruim de fazer, mas assim, às vezes eu tenho aqui uma galera que ouve e, eu queria uma sugestão. Né? Vez ou outra a gente troca ideia, o cara fala, mano, como é que você ora? Você lê a Bíblia há quanto tempo? Eu penso que a gente não deve fazer isso. É assim, você mesmo disse no início da fala, 2 horas de oração, o banheiro está falido. Foi perfeito, testemunho. Sim. Que já coincide com isso. Mas, cara, se você fosse falar, cara, eu daria 3 sugestões para um cara que está começando, desejando ir para um nível mais alto. O que você diria? Se fosse um sermão, esse é o momento da aplicação prática. Tá um omeleta. Omelete. Cara, assim, eu não sei se eu vou frustrar, né, cara, a galera, mas eu já li muito sobre isso, né? Cada livro vai dando várias dicas, né? Mas eu vou falar da minha experiência, né? E a minha experiência não é nenhuma novidade, né, cara? Por incrível que pareça, toda a minha relação de crescimento com Deus, né, na minha pessoalidade, passa por esse momento de palavra, de meditação, de oração e de jejum. Eu não conheço, eu não apliquei nenhum outro método na minha vida, né? Ler grandes porções das Escrituras, não como uma tarefa que se termina, entreguei, né? Não algo para você aliviar a sua consciência, mas como um banquete mesmo, um banquete. Eu gosto muito da ideia do orar as Escrituras. Um testemunho, né? Apenas a gente está conversando entre amigos, então eu vou dar apenas um testemunho, né? Fica à vontade, não me veja aí como fariseu. Eu sei que essas coisas é muito pessoais. Tem que ter cuidado. Né? Cuidado de falar de iPhone.
É muito pessoal. Essa parte pula. Mas eu... Já vi umas 20 piadas aqui. Segurar! Se controla. O velho homem já tá subindo. E é um baita de um velho, é um homem. Então, assim, um testemunho apenas. 2 testemunhos, né? Primeiro, eu tenho crescido muito no orar as Escrituras, né? Eu já orei 90% do Novo Testamento, de entrar no meu momento e ler as Escrituras, e naquele momento eu começo a orar de maneira muito simples, né? Muito simples, nada tão misterioso, né? Suponhamos Efésios capítulo 6, né? Revestidos de toda a armadura de Deus. Então eu faço a leitura do texto e começo a orar a Deus. Eu clamo essa palavra para mim. Eu quero viver isso aqui. Eu quero que isso seja materializado no meu caráter, na minha mente, nos meus pensamentos. Deus, essa santidade eu clamo para a minha sexualidade. Então essa interação, né, com a Bíblia, clamando, orando, né, isso me trouxe uma graça muito grande no meu momento com Deus. Então essa oração com as Escrituras, né. O jejum é uma prática que Deus usou muito assim para me abençoar. Eu sentindo um crescimento na minha graça com Deus, né? E o orar em línguas. Eu creio muito naquilo que Paulo vai ensinar aos Coríntios, o que acontece quando você está em línguas, né? Você e Deus na sua pessoalidade. Eu creio muito naquilo que Paulo fala, da autoedificação, no falar dos mistérios, o compartilhar, né, do seu espírito com Deus, algo que a sua razão jamais falaria, né? Então, isso eu sinto assim em mim, que depois que eu fui por essa via da oração, das vigílias, né, eu gosto muito desse ambiente de vigília, né? E não é vigília de igreja, vigília pessoal. Eu entro lá para o meu quarto, vou para a igreja, no caso, passo lá, né, uma madrugada com a palavra, sem pressões. Preciso pregar, então preciso arrumar um sermão aqui, sem pressões. É um banquete. É o seu tempo de monte. Pronto. Igual Jesus. É isso aí. Sair daquela muvuca. É isso aí. Né? E assim, o que eu tenho vivido, experimentado, assim, percebido interiormente, é algo assim extraordinário. Então, eu falo essa questão da frustração porque tudo isso a gente já sabe. Eu acho que a gente não precisa de uma receita nova. Ou a gente só precisa ativar isso aí. Não tem outro caminho. Palavra, oração, jejum, os que podem, né, fazer jejum, né? Cara, essa via que para mim tem me feito crescer muito. Eu tenho percebido assim uma ascensão interior, né, na minha espiritualidade. Então, cara, orar mesmo, orar, cara. Não tenha preguiça de orar. Eu não tenho mais o que falar, mas oração não é falar com Deus. Oração é estar com Deus. Então esteja ali, esteja em silêncio, não importa se você vai ficar 1 hora, 2 horas. Cara, fica ali, fala, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Pai. Vai fazendo algo aqui dentro de mim, Senhor. Vai mudando algumas coisas do lugar, vai tirando fora, vai desconstruindo. Cara, esse lugar que, para mim, você não sai dali a mesma pessoa. Você não sai dali a mesma pessoa. Amém. Isso vai seguir a receita de Jesus, ainda mais no mundo que a gente vive de tantas vozes, né? Quanto mais a humanidade evolui, mais vozes a gente ouve. Sim. De todos os lados. Então a questão de entrar no quarto, falar em secreto com Deus, ali, continua sendo isso aí, a única maneira. Não tem, cara, não tem assim. Claro, né? Tem os fatores externos, né? Ande com pessoas que estão famintas por Deus, né? Isso te ajuda, isso te encoraja, né? Você vai fazer uma vigília, uma mini vigília, tem alguém para te acompanhar? Isso é bom, ótimo. Melhor ser 2 do que ser 1, né? Chama alguém para estar junto, né? Então, esses fatores, ótimo, né? Mas eu gosto muito daquela palavra de Ezequiel, né? Que Deus procura apenas um homem. Ele não procurou homens, ele não procurou uma caravana, ele não procurou uma comissão, ele procurou um homem. Então existe um lugar em Deus que se você estiver lá, você não é dependente, você não é refém de mais alguém para estar ali para acontecer. Se você estiver ali, você chega nesse nível. Você consegue ouvir Deus, você consegue acessar Deus, né? Então, quanto mais gente, melhor, né? Mas sim, porque para o cachorro quente você tem muitos amigos, né? Mas vá lá, vá para esse lugar,
Legal. Isso aí. É contigo, Gordinho? Comigo? Vai lá. Bom, abordando o tema que ele passou, que ele falou lá em cima, né? Então dá uma explanada aí pra gente sobre essa fé na intimidade com Deus, né? O que você trouxe aqui para EBL, você pode falar sobre esse tema com propriedade, o que é essa fé na intimidade com Deus? A fé da perspectiva da fidelidade, né? É o manter-se, é o perseverar apesar de. Você abordou isso de uma forma especial e eu acho que ontem, inclusive na mensagem da noite, foi algo muito legal, né? Esse manter-se, ele implica realmente nessa ação pós-mesa. Eu recebo, me levanto para servir e tal. Cara, traz um pouco disso aí, cara. Como é que você mantém essa fidelidade, essa perseverança na intimidade com o Senhor? Essa intimidade, né? O salmista vai dizer no Salmo 91, né? Aquele que habita, né? Não é aquele que visita, não é aquele que passa, é aquele que habita, né? Eu acredito que a perseverança, cara, vai ser o nosso maior desafio, né? Eu sou sincero, né? Sou sincero aqui em dizer que eu ainda hoje enfrento isso, né? Às vezes eu tenho fases da minha vida que, cara, eu consigo avançar muito na minha intimidade, na minha relação do espírito. Mas, cara, quando eu tô lá no ápice, de repente eu me vejo esfriando, me vejo com dificuldade de orar, eu me vejo, vou orar, sinto aquela coisa, parece que o céu tá de bronze. Que bom saber que eu não tô sozinho. Eu coloco o celular para despertar, para orar de madrugada, tchom, e volta a dormir. Joga na parede. Eu penso assim, amanhã eu vou jejuar. Não vou jejuar amanhã, as próximas 24 horas eu vou jejuar, né? Chega na hora do almoço, fala, Deus me perdoa. Hoje não vai dar, não. Hoje não. Essa luta, cara. Eu enfrento isso, né? De tempo em tempo, eu passo por essas batalhas. Então, a perseverança vai ser a luta de todos nós, né? Então, é a sua decisão. Você tem que fazer uma decisão. Quando eu vejo que eu me perdi na minha intensidade, eu preciso voltar, né? Um fator que eu acredito que seja interessante é que é aquilo que Jesus vai falar à igreja de Éfeso, né? Para voltar à paixão, você só tem de fazer o que você fazia antes, né? Então a prática, né? Aquilo que você crer, volta a fazer, né? Insista contra os seus sentimentos, né? Então, uma coisa que eu faço, eu preciso orar, né? Então, às vezes, eu falo, vou passar uma vigília na igreja. Cara, passa 40 minutos, eu pego a minha Bíblia, vou para casa. Eu falei, não dou conta hoje, não. Aí, para eu forçar, não, foi, cara, eu não posso me entregar. Porque, cara, são barreiras. Você precisa romper, cara. É igual o jejuar. Eu vou dar mais um testemunho aqui. Não me veja como fariseu, tá? Só para dar testemunho, né? O jejum, você tem a dificuldade de jejuar. Eu já tive o privilégio de jejuar dias, né? Então, o difícil é o primeiro dia. O segundo dia, cara, a coisa aperta. O terceiro dia é o ápice. Mas, cara, se você passou isso, acabou. O seu organismo já vai se adaptando, né? Então, é igual a oração. Mas não dou conta. O que eu faço? Eu chamo um irmão. Tem um irmão lá na igreja que tudo que eu chamo ele faz. Não vou, pastor, tô junto. Falei, cara, amanhã a gente vai fazer uma vigília, sábado vamos fazer uma vigília, vamos nós dois. Aí eu forço pra ele ir. Porque eu falo, cara, o pastor... Compromisso com o cara. Eu vou embora antes, o cara tá lá orando, cara, eu vou deixar o cara. Então eu forço. Falei, cara, eu preciso criar uma situação para me forçar a sair desse lugar, né? Senão daqui a pouco está Deus abençoe Jesus. Não, é isso, aí acabou, né, cara? Eu penso que isso que você falou, a gente pode usar a figura de Naamã. É o cara que vem para Israel e fala, eu vou levar 2 cargas de terra daqui. Vou voltar para minha terra e eu não posso perder o que eu recebi aqui, então eu vou criar uma estrutura.
Sim. me faça, né? Ser conectado novamente a essa realidade que eu estou vivendo aqui. Eu acho que se você falou, cara, eu posso criar essa realidade. Eu trago esse cara. Mano, é a realidade que me conecta com o compromisso de orar. É isso aí. É isso aí. Eu vou olhar para esse cara, é o que você falou. Vou olhar para esse cara, pô, cara, eu marquei com ele. Eu tenho que orar. Igual quando eu vou na academia com meu cunhado, eu pego muito mais peso do que quando eu vou sozinho. Porque ele tá lá, ó, vai, pega mais, você aguenta. Vai dar certo. Então eu incentivo. Apesar de eu ir poucas vezes também, mas... Então, o amado... Eu acho que essa perseverança, eu acho que passa por isso, né? Você criar esses mecanismos, porque senão, meu amigo, uma hora a peteca vai cair mesmo. E de certa forma também, essa queda que a gente sofre é um sinal da nossa humanidade, da nossa dependência. Isso é verdade, eu acho que muitas vezes isso acontece como um ato de graça de Deus, dizendo, cara... Você não transcendeu sua humanidade no nível que você imagina. E até um trampolim, né? Porque Paulo vai dizer que quando estou fraco, estou forte, né? Então, pode ser um trampolim para você se fortalecer ainda mais nesse momento. Eu aproveito a temporada, cara. Quando eu tô na temporada, eu vou aproveitar, vou intensificar e vamos pra frente. Cara. Legal. Alessandro, você escreveu um livro. Eu sei que você tem muita coisa escrita, mas um livro oficial escrito por você é o primeiro, né? Isso, modo solo, Escravos Modernos. E a gente tem uma pergunta ali, eu acho que o João foi muito feliz. Ele colocou justamente o seguinte: como ser livre para uma vida de intimidade com Deus em um mundo de prisões invisíveis? Ou seja, essas prisões que você relata ali no livro são instrumentos que, de fato, nos afastam dessa intimidade com o Senhor, da vida que Ele tem para nós. Como a gente pode ser livre? E a gente pode tratar de todas as prisões que você escreveu, mas não daria tempo. Sim. Mas, em suma, como é que você trata isso? Como é que eu posso ser livre para a intimidade com Deus e livre dessas prisões invisíveis? Bom, a resposta está ali, né? Cristo disse, né? E conhecereis a verdade, né? Você tem pelo menos duas palavras para conhecimento, né? No grego, né? Você tem a gnosis, que é conhecimento teórico, né? E você tem a epignosis, que corresponde ao iadar do hebraico, né? Quando Jesus disse conhecereis a verdade, ele não usa gnosis, né? Que é o conhecimento teórico, né? Porque isso o ateu tem, né? Mas é o conhecimento experiencial, né? É aquela encarnação da verdade. Então, todas as vezes que você chega aos pés da cruz com a sua lucidez da verdade, há uma luz que vai iluminando, né? Vai iluminando as suas prisões, as suas correntes, né? Então, à medida que você se aproxima da luz, e vamos pensar na luz como uma referência às Escrituras, você vai identificando isso, né? Você vai identificando isso. Então, as minhas prisões, elas são denunciadas à medida em que eu entro nessa relação com a verdade de maneira plena, de maneira radical, né? Eu não entro em contato com as Escrituras de uma maneira teórica, superficial, mas de uma maneira radical. Então, ela vai denunciar as minhas prisões. Você, por exemplo, né? Jesus disse assim: eu vos dou poder, né? Sobre toda sorte de mal. Toda, não é alguma, é toda. Então, o Evangelho está dizendo: se você tem autoridade para lutar contra todo o mal, por que você se conforma com alguns? Por que você seleciona? Não, esses eu vou lutar, mas esse aqui eu vou me acomodar, eu vou me adaptar a eles. Então isso chama-se o quê? Passividade, né? A familiarização com o caos, com a tragédia, né? Então o Evangelho 4:18 de Provérbios, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até chegar dia perfeito. Então essa palavra, ela confronta a minha mediocridade, né? Que é eu me conformar com os resultados do ontem, né? Em relação ao hoje. Não, isso aqui está me denunciando. Não existe um lugar estático nessa relação. Ou você cresce ou você decresce, né? Então, à medida que você entra não com coração religioso, volto mais uma vez, não é com coração religioso, mas com coração desnudado, nu mesmo, diante do Evangelho, o próprio Evangelho vai trazendo essas denúncias, né? Eu gosto muito, volto a dizer, de ler a Bíblia numa sentada, né?
E eu fui ler o Evangelho segundo Lucas, né? E eu li. Aí cheguei, quando eu passei, logo no início, quando José e Maria se perdem de Jesus, né? Aí Maria vai dizer para Jesus: nós te procurávamos ansiosos. Aí, ansiedade é a palavra do século, fui lá, circulei a palavra ansioso e continuei lendo. Quando eu cheguei lá, Jesus em Betânia, na casa de Marta, aí Jesus vai perguntar: Marta, por que você está ansiosa? Eu fui lá e circulei. Terminei de ler, depois eu voltei. O que tinha em comum? Os dois personagens, tanto Marta como José e Maria, que estavam ansiosos, ambos estavam ansiosos porque não estavam próximo de Jesus. Então essa verdade me denuncia que toda ansiedade patológica, ela é resultado de uma distância do meu coração com o coração de Jesus. Então quem fez essa denúncia foi a verdade. Não é a psicanálise, não é a psicologia, é a verdade que vai tirar as escamas dos olhos e vai dizer: olha, isso aqui é mediocridade, isso aqui é uma prisão, isso aqui é vitimismo, isso aqui é uma carência, né? Isso aqui é um desperdício existencial, né? Isso aqui é o berço existencial, né? Então as prisões, elas são denunciadas à medida que você entra em contato com as escrituras desarmado, né? Não para se defender, né? Então, à medida que você entra em contato com uma cruz diante do evangelho, você vai identificando essas prisões e o próprio evangelho. Você conhece a verdade. É por isso que no livro todo o capítulo ele tem duas partes, né? A primeira parte é a denúncia da prisão. Sim. E você tem a página lá, a verdade que liberta. Como que você vai sair dessa prisão? Você entra em contato com a verdade, que é ela que vai te libertar, ela que vai desatar esses nós. Top. Dentro do livro mesmo, falando sobre ele, tem vários temas, né? Sim. São quantas prisões? 16. 16? Ontem, no final da noite lá, eu li 2 delas. Pra justamente pode citar. Não. Justamente são 16 prisões que ele trata no livro, só para deixar essa informação. Sim, 16 prisões. Vale muito a pena. 16 prisões. Tem essa dinâmica, né? Isso. O apontamento e o remédio. Isso, exatamente. Essa é a ideia. Não sei se você pegou o exemplar, você chegou a pegar um deles? Não, o exemplar não, mas você me mandou um print e tinha várias. Mas aí eu prego o exemplar, né? Assinado. Claro. Acabou, cara. Acabou. Sempre que eu dou uma choradinha, eu sempre... Não deu dessa vez. Mas dentro dos tópicos lá, vai ter a emasculação e o feminismo, sim, certo? Fala um pouco pra gente, né, qual é o papel que esses dois movimentos, vamos dizer assim, né, eles desenvolvem na nossa sociedade. Já que você falou no livro, você vai ter... Bom, a emasculação, né, o tema da hombridade é um tema que a nossa igreja ela tem dialogado com ele há alguns anos, né? Há 2 anos eu fui comissionado a desenvolver um curso para homens na nossa igreja. Nós lançamos esse ano, e a gente vem conversando, né, a respeito dessa masculinidade. E, bom, biblicamente a gente aprende que todo caos que se instala em uma família, né, ele sempre tem conexões radicais com a emasculação. A palavra emasculação fala a castração, né? Homens estéreis, né? Homens que não funcionam, que não fluem no seu papel, né? Então, a desestrutura de um lar, né? Filhos desorientados, né? Filhos desprotegidos, filhos perdidos dentro de casa, né? A principal causa é um homem ausente, porque por muito tempo foi pregado, inclusive nos nossos púlpitos, que a coluna da igreja era o seu de oração. Sim, elas que oram, né? Sim. É um exemplo. Aí nós migramos para que elas são a coluna do lar, né? E os homens acreditaram nisso, não é verdade? As mulheres são a coluna, então elas vão orar mais, elas vão congregar mais, elas vão servir mais, e os homens vão fazer. O que é o papel do homem? É provedor. Então ele vai pagar a conta, né? Vai garantir o futuro, né?
E só que, biblicamente, nunca foi assim, né? Não é o homem que veio da mulher, né? Foi a mulher que veio do homem. A matéria-prima para a formação da mulher foi do homem, né? Quando Deus desce no Éden, ele não vai conversar com a mulher, ele vai conversar com o homem, né? Então toda a responsabilidade de liderança espiritual de um lar nunca esteve na mulher, a não ser que ela seja a única cristã do lar. Aí Paulo vai dizer que ela vai santificar a casa, né? Caso contrário... Uma exceção, né? Isso é uma exceção. Caso contrário, o homem, ele é... Então assim, no apagar das luzes aqui, o homem ele deve ser o mais piedoso dessa casa. Ele tem que ser a pessoa mais piedosa dessa casa, a mais sensível, a que ouve mais Deus. É ele está no volante desse ônibus chamado família. Então a emasculação é essa escravidão em que os homens vão sobrecarregando as suas esposas. Elas vão carregando a criação dos filhos nas costas, vai carregando a espiritualidade da casa nas costas, e o resultado que nós temos, mulheres cansadas e fadigadas, porque, veja bem, nenhuma feminilidade, por mais excelente que ela seja, ela nunca vai suprir a lacuna de uma masculinidade ausente. Nunca, nunca. E o que as mulheres fazem? Quando o marido está ausente, ele está disfuncional, então ela sai do seu papel para preencher o papel dele. Então ela deixa o seu papel, que ela não consegue fazer os dois juntos, então ela vai tentar preencher o papel do marido, não consegue. Quando ela tenta nessa migração, ela acaba deixando o seu próprio papel. Então essa casa não tem nem pai, não tem nem mãe. Famílias disfuncionais. Disfuncionais. Este é o ambiente que vai nascer o quê? O feminismo. Então nós falamos muito do aborto, né? Uma das bandeiras do feminismo. E qual é o grande financiador do aborto? Homens emasculados. Homens que engravidam e abandonam, né? Então o financiamento do feminismo veio de homens que deixaram de viver o seu papel, deixou de cumprir o seu propósito, e isso transbordou, né? Isso transbordou. Começou com o pé na porta, o primeiro episódio já foi. É só como um dado importante, eu não sei se ele está atualizado, eu ouvi há poucos dias. São mais de 5.500.000 crianças que não têm o nome do pai constando na certidão. Esse dado, ele é recente, sim. A cada 4 crianças, uma não tem o nome do pai. É isso mesmo. Então, agora você imagina, cara. Sim. Você imagina. Como é sério isso, né, cara? Cara, e assim... bom, a gente nem precisa ir para a Bíblia. Se você pegar a estrutura emocional, né, de uma criança, né, estrutura emocional, a ausência de um pai na figura de uma criança, cara... A cratera que isto abre, gerando nele uma orfandade, cara, isso é... Como pastor, a gente tem cuidado de muitos casos, de casamentos em crises, e a raiz está lá, a raiz está que essa menina, ela nunca teve um pai, esse menino nunca teve um pai, ele é órfão, ela é órfã, né? E vai levando para a vida. Então, por exemplo, a primeira infância, né, a personalidade da criança, ela está sendo consolidada, né? E aí você tem a questão da palavra de afirmação, né? Que você vai, a criança faz um rabisco, nossa, é um artista, é um pintor, parabéns, né? Ah, que cabelo bonito, né? Ah, que pele bonita, ah, esse aqui é o meu herói. E você vai lançando essas palavras, coloca no colo, né? E faz carinho. Isso, gente, tem um poder de amadurecer, de preencher as emoções dessa criança de um valor incalculável. Então, quando essa criança passa essa primeira, segunda infância e não teve isso, então tem uma lacuna aberta. Então, aí de repente vocês devem lembrar de alguém, algum amigo no trabalho, na igreja, que faz um ato de bondade, o cara serve, o cara serviu lá na zeladoria, ele serviu no estacionamento, você pediu para ele fazer alguma coisa, ele fez. Aí o fato de ele não ter ouvido um elogio, ele fica todo, ai meu Deus, será que eu fiz certo? Essa carência é porque lá atrás ele não foi suprido nisso. Então ele vai levar isso a vida inteira. Ele vai levar a vida inteira. Essa esposa o tempo todo precisa elogiar esse marido, senão ele vai achar que ele não tá bom, ele não tá certo. Essa esposa o tempo todo. Então a cratera, o prejuízo, a consequência da ausência de um pai. Eu vou dar uma frase aqui, gente, pelo amor de Deus. Eu vou apenas reproduzir, só para trazer a intensidade da seriedade. Eu dei aula lá no CTM, nessa última geração, a
formado em Direito. E ele disse assim, ó, eu ouvi essa palestra de um juiz de vara da família. Vara da infância. Isso. Tem da família, tem da infância? É da infância, que entra mais com esses abacaxis pesados. Ok. E ele falou assim, olha, o juiz falando numa palestra que ele estava lá, formado em Direito, baseado no que eu já vi, é menos danoso uma criança que é abusada, mas que tem um pai funcional em casa, do que uma criança que convive uma infância inteira com um pai ausente. Cara, pesado. O impacto disso no caráter, o impacto disso na resiliência, o impacto disso na formação da identidade da criança, cara. E a fatura vai chegar. A fatura vai chegar para essa próxima geração, porque hoje você vai estudar. Tem um psicanalista que ele fala a chupeta eletrônica, né? As crianças, elas estão sendo distraídas com a chupeta eletrônica. Então você tem criança de 8 meses com surto de ansiedade, quando tirou o celular da mão dela. Essa criança que, olha que dado louco, cara, louco. Se você somar o período que uma criança ficará exposta a uma tela, será muito maior do que o período de conversação que ela terá com seu pai a vida inteira. Aí você imagina a cratera entre esses dois mundos. E a fatura tem chegado e vai chegar ainda mais. Então, eu diria que a emasculação, o escravo da emasculação, que é este homem que já se acomodou no sofá, né? Ele é o principal financiador da bandeira do feminismo, com toda essa distorção, essa descaracterização da masculinidade, né? Que vai acabando subverter a mulher quanto seu papel de esposa e de mãe, né? O principal financiador foi esses homens que deixaram de ser homens. E baseando-se nisso, qual é a sua perspectiva para o futuro do nosso tecido social, né? Como você imagina que vai ser daqui para frente com essas ausências? Socialmente, né? Socialmente, a fatura ainda não chegou dessas crianças hoje que estão sendo educadas pelas chupetas eletrônicas, né? Ainda não chegou, eles vão crescer, né? Então, no ponto de vista social, nós teremos aí um dilúvio gigantesco para lidar, né? Do ponto de vista de um pastor, né, eu sempre tenho um olhar, não sou pós-milinistas, né, mas eu tenho um olhar muito positivo do que o evangelho pode fazer, né? Então eu acredito que os jovens, essa geração que está entrando em contato com esse discipulado, que está entrando em contato com essa verdade, por exemplo, poucos anos atrás, cara, falar de congressos, conferências, retiro de homens, na minha infância eu nunca tinha ouvido falar isso, mas tem crescido, né, esse despertamento que o homem é essa figura fundamental da família. Então eu acredito, do ponto de vista de um pastor e uma visão profética, de que essa geração que está chegando, se estiver debaixo desse evangelho que está sendo pregado, tem esperança. Do lado de dentro da igreja tem esperança. A gente pode resumir, ou de forma muito simplória, afirmar que o feminismo ele é, de fato, um clamor pela existência de um homem semelhante a Cristo nesse ambiente onde a mulher vive, onde ela existe. Sim, eu concordo. Eu acredito que essa é uma síntese, né? A raiz do feminismo, né? Você está lá, se encontra em Gênesis, né? Quando o homem cai e Jesus vai dizer, o teu desejo será para com teu marido, né? A palavra desejo ali é um termo que era utilizado para imperadores, né? Poder arbitrário, né? Então, lá na queda, a mulher é como se a mulher se vingasse, entendesse? Porque aquela ideia que quando a mulher estava conversando com a serpente, Adão estava em algum outro lugar, ela não se sustenta mais, né? Adão estava ao lado, né? Então, qual foi o pecado de Adão? A omissão, né? Então, quando cai, é como se a mulher dissendo, já que você não cumpriu o seu papel, então eu vou passar a vida inteira lutando
para assumir o lugar que você não assumiu. Então, o feminismo, de fato, é essa resposta a um homem omisso no seu papel, né? Eu concordo. Nossa, converte certinho pra provocação, né, Pablão? Ele falando sobre a ausência paterna, nossa, dá certinho. Que a gente chegou num ponto que a gente tem um quadro, né? Como Quanto tempo já do programa? Quanto tempo aí? Quanto tempo deu, produção? 1h10. Estamos caminhando pro final. Estamos caminhando pro final. A gente quer ser mais curto do que um podcast muito longo, né? Para o pessoal não falecer em frente à câmera. E a gente vai chegar no momento, como é o primeiro, eu vou explicar para o pessoal, o momento provocação. Então a gente vai dar jogar você contra a parede. Polêmica! Não, mas mais polêmico do que a sobre feminismo é difícil, mas tem muito a ver com o que a gente está falando agora. Você quer fazer? Não, pode fazer. Só lembrando que o pastor Alessandro está passando panoramicamente pela situação. Claro. É uma abordagem mais profunda, ela é necessária e não é essa a ideia desse podcast. Sim. Mas eu aconselho você, cara, esse livro, Escravos Modernos, poxa, precisa fazer parte aí da sua vida aí, até porque vai tratar de algumas coisas muito, muito pontuais, cara, muito presentes na nossa realidade. Isso aí. E que, de fato, cara, às vezes é visto até como um ganho. E, na verdade, a psicanálise diz sobre isso, né? Esse ganho secundário. Sim. Ainda no sofrimento, ainda dentro dessa prisão, de alguma forma você está ganhando alguma coisa e vai sustentando esse processo por muito tempo. Cara, você precisa ler isso, eu acho legal. Gostei muito, cara. A leitura foi muito boa ontem. Rápida, mas produtivo. E como faz pra gente adquirir esse livro, se a gente precisar aí? Este livro, pode ser via o meu Instagram, né? Alessandro Aguiar PR, e lá chama o meu direct. Vamos deixar na descrição? Vamos deixar então. Galera da produção, deixa o arroba do pastor Alessandro aí. Vai lá pra provocação grande. Pega leve. Como as coisas se convertem, né? Se convergem, né? A gente tava falando justamente sobre essa questão da paternidade, né? E o pai da psicanálise vai falar, você é um psicanalista, está se formando na psicanálise, né? Vai falar que o desejo por Deus, ou essa consciência de Deus, esse desejo por intimidade, ela nasce da figura deficiente de um pai, né? Então, ela vem da deficiência paterna, né? Então, dentro dessa carência, dessa busca humana, qual que é a sua posição nisso? Você acha que a ideia de Deus ela nasce dessa... É claro que você é cristão, acredita que não, né? Mas batendo de frente com essa ideia, você acha que a ideia de Deus nasce apenas, simplesmente, de uma carência paterna? Não, claro que não, né? Salomão vai dizer que quando Deus criou o homem, ele colocou a eternidade dentro de nós, né? Então toda a nossa inclinação, toda a nossa sede, toda a nossa fome pelo divino, né? A nossa inclinação para o divino, né? É independente da minha parentalidade, né? É algo intrínseco a mim, né? Segundo as escrituras, né? Agora, é verdade que a figura do divino para com a figura paterna carrega ali muitas conexões, né? Isso é verdade. Eu já, nas minhas clínicas pastorais, né? Eu não atendo como psicanalista, né? Nas minhas clínicas pastorais, não é novidade também, você tem várias pessoas que têm diversos dilemas em chamar Deus de pai, né? Essa conexão da figura paterna, de fato, é uma projeção, né? Não é que Deus vem, eu não concordo que o Deus vem substituir uma ausência de um pai, né? Eu acredito pelo contrário, eu acredito que o pai biológico, né, vem numa figura de reflexo da paternidade divina, né? Então não vem substituir um outro, vem revelar, né? Vem revelar. Então eu não quero Deus porque eu não tenho um pai, né? Essa não é a ideia, pelo contrário. E pode ser ao contrário, mesmo tempo que vem revelar, ele pode também ocultar o que a figura paterna, por vezes, ter um pai deficiente. Você acha que isso... porque assim, na verdade, relação, né, se a gente fala como do ponto de vista bíblico, né? Eu lembro de um dia que eu cheguei e chamei o Alejandro e a Leia e disse assim: olha, papai não é o seu primeiro pai. Sério, mãe? Eu disse: não, seu primeiro pai não é o biológico, seu primeiro pai é Deus, né? O pai biológico, ele é o pai secundário, né? Então filhos, eles não são salários, eles são herança,
né? Então, na verdade, a Bíblia vem me dizer que o meu pai biológico ele é secundário, ele é apenas uma figura, né, física que Deus usou para eu entender a minha relação com o meu primeiro pai, né? Então, tudo começa na minha paternidade divina. Então, na verdade, a minha consciência da paternidade divina que vai sarar a minha relação de orfandade com meu pai físico, né? Então, o remédio é esse, nas clínicas, nos aconselhamentos. Para alguém sarar a sua orfandade física, ela precisa se apropriar da paternidade divina. Tudo começa em Deus. Quando ele entra nessa relação convicta e radical segundo as Escrituras, todas as imperfeições do seu pai biológico é coberto, é sanado, né? É por isso que a Bíblia fala assim, honra o teu pai. A Bíblia não fala para você honrar os pais, porque honrar os pais eu posso honrar o pai de qualquer um, menos o meu. Mas é o teu pai e a tua mãe. Mas como que eu vou honrar, como muitos casos que eu já atendi, o meu pai me abusou, o meu pai me abandonou, como honrar? É porque esse pai biológico, ele foi o instrumento que te trouxe a existência para você desfrutar dessa paternidade divina para toda a eternidade. Então não é uma questão de 30, 40, 50, 80 anos. Esse pai biológico foi o que Deus usou, apesar do mal, ele transformará em bem, que você vai desfrutar de uma paternidade divina por toda a eternidade. Então, o fato de você ter nascido, você deve a honra ao seu pai. Então tudo começa com a paternidade divina. Top. Bom demais. Brabíssimo. Bom demais. Tem perguntas no Insta? Não, chegou eu publiquei em cima. Em cima, né? É. Chegou uma do Apocalipse. Já, né? Os caras já querem saber sobre o Apocalipse. O Apocalipse é o como é que é o que tá aí? O Fraga. Deixa pra ele, então. Ele é o escatológico. Vamos usurpar. Mas, pastor Alessandro, obrigado, cara. Coração, foi uma alegria ter você aí com a gente. A igreja aqui, a parte que não te conhecia, que te conheceu aqui, certamente aí ficou muito impactada com o que Deus fez. Amém. Mas é o que eu falo, eu gosto muito desse tempo pós-púlpito. Né? O tempo de púlpito é maravilhoso, cara. A gente que de certa forma ama a palavra, você ouvir um pregador que Deus usa é maravilhoso, é top demais. Mas esse tempo depois também é muito legal, cara, e para mim é fundamental, né? E legal que Deus tenha proporcionado essa conexão através das agendas que você vai fazer, você vai conhecendo gente boa, vai conhecendo gente que às vezes não é tão legal, né? Mas que tribulada. Mas faz parte também do processo. Você é um cara que virou, né? Se tornou uma referência para nós aí, cara. A gente tá muito feliz. Obrigado pelo tempo que você cedeu para cá. Sei que você está cansado, mas valeu mesmo, cara, de coração. Obrigado. Amém. Meu amigo, eu sinto muito feliz, né, poder estar ao redor da mesa e, poxa, Londrina está de parabéns com toda a excelência, com toda a dedicação e com certeza esta igreja Deus já tem levantado e continuará a erguer como uma referência para esse estado e também para a nossa nação. Né, louvo a Deus pela vida do pastor Pablo, que tem sido aí essa voz, né, que tem saído dessa igreja para o nosso Brasil, para as nações, o pastor Jodson e o pastor Elias, toda essa geração aí apaixonada por Jesus. Eu particularmente tenho esse olhar, né, de esperança que a nossa geração tem muito a produzir e vai produzir. Nós seremos a resposta de Deus para muito caos dessa geração. Amém. Então, parabéns aí a todos vocês aqui de Londrina. Foi uma honra estar aí com vocês. Espero que Deus prepare um reencontro aí. Amém, em nome de Jesus. Isso aí. E é contigo, a lenda. Vamos subir a hashtag, hein? Dos casts, dos talks. O que a gente sobe de hashtag aí? Escravos modernos? Hashtag escravos modernos? É isso aí, claro. Pode ser, né? Legal, hashtag escravos modernos. Então, se você chegou até aqui e acompanhou a gente até esse momento do Apollo Talk, quase que eu falei MJ. Não, é verdade. Tem que você ler, vai soltar, você vai soltar. Uma hora eu vou soltar. Você não vai aguentar. Então, você que acompanhou a gente até aqui, coloca aí hashtag escravos modernos, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Seja um apologeta, mergulhe na palavra de Deus, encontre aí o conhecimento que você precisa para ter mais intimidade, se manter nessa intimidade com Deus, que não é fácil, mas que é possível. E ser como esses caras aqui, quando você chega perto, você sente a presença de Deus. Amém? É isso aí, fechou? Valeu. Obrigado. Até mais.